Bom dia, minha gente. Como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre perguntas que a gente evita responder, evita olhar para elas. E é justamente as respostas delas que às vezes vão nos tirar do lugar em que a gente está e que a gente gostaria de sair. Geralmente são essas perguntas que nos trazem as respostas que a gente precisa para mudar o que a gente quer mudar na nossa vida. E a gente acaba evitando. Então hoje, bom dia, Denise. Hoje eu não vim aqui para te ensinar nada. Hoje eu vim aqui só para te fazer essas perguntas. E essas perguntas tu não vai responder para mim, tu não vai responder aqui no chat, tu vai responder para ti mesma. Existem perguntas, são essas que eu vou trazer aqui, que elas organizam a nossa vida, que elas fazem a gente parar e olhar para o que realmente precisa ser olhado nesse momento aí que tu tá. E é justamente essas que a gente evita muito. Por que a gente evita? Porque essas perguntas fazem com que a gente precise encarar a verdade. Bom dia, Araci. Fazem a gente encarar a verdade, pedem, exigem de nós presença. E eu quero que tu olhe para elas hoje e se responda aí com honestidade, olhando para dentro, olhando para a tua vida. E a forma como tu vai responder essas perguntas, ela vai revelar o quanto tu está presente ou não aí na tua própria vida. E eu quero que tu preste bastante atenção, que tu te abra agora aí nesse momento para olhar para elas e para se responder. Então, o primeiro passo aqui, eu quero que tu te abra para olhar para essas perguntas, principalmente para olhar para as respostas dessas perguntas. E a primeira pergunta que eu trago aqui é: se amanhã fosse o teu último dia de vida, o que você faria hoje de diferente? Já parou para pensar nisso? Imagina que tu, de alguma forma, sabe que hoje é o teu último dia de vida. O que tu ia fazer diferente? O que tu ia fazer? O que é tão importante que tu não adiaria mais e tu faria hoje porque amanhã não dava mais tempo? Eu sei que essa pergunta é bem forte. Mas muitas vezes, por tu achar, né? Porque a gente não sabe. Achar que tem a vida toda pela frente, tu vai deixando para depois, para amanhã, vai adiando. Quem garante que a gente vai ter o amanhã? A gente não sabe. E se o amanhã não chegar? Provavelmente tu vai ter bastante arrependimento. Então eu pergunto de novo. Se amanhã fosse o último dia da tua vida, o que você faria diferente hoje? E por que não fazer diferente hoje, já que a gente não tem essa garantia do amanhã? Se responde. E se amanhã fosse o teu último dia de vida, quem você procuraria hoje? Quem é a pessoa que você ia procurar? Para passar um momento? Para se despedir? Para falar para ela tudo que tu gostaria e talvez nunca tenha falado? O que hoje tu ia parar de adiar?
Percebe que nessas respostas quase nunca aparece aquilo que hoje está ocupando a maior parte aí da tua vida, do teu tempo. O que mostra que tu não está priorizando o que realmente importa. Tá aí vivendo muitas vezes no automático. E é muitas vezes por isso que tu sente essa sensação de vazio, né? De estar perdida. Porque tu tá ocupada fazendo várias coisas. Mas aquilo que mais importa para ti está sendo deixado de lado o tempo todo. E é para isso que essas perguntas servem. Para que tu pare com verdade, aí olhando para ti com honestidade, né? E se responda. E, gente, não pensem que eu trago as perguntas aqui só para vocês. Eu faço junto com vocês essa reflexão. E mexe com a gente. Mexe muito. Porque aí a gente se dá conta no, no tempo que a gente está perdendo mesmo. E nesse caso aqui a gente pode falar que está perdendo tempo. Porque nunca é mais um dia, né? É menos um dia. Menos um dia que a gente olhou para isso. Para essas respostas aí que tu tá dando. E essas foram só as 3 primeiras perguntas. Eu tenho várias perguntas aqui para te fazer. E cada uma que eu fizer vai mexer um pouco mais contigo. Não vai ser uma conversa confortável, mas vai ser uma conversa que vai te libertar, que vai te acordar para a vida, para o que realmente importa. E às vezes a gente está não só perdendo esse tempo, mas a gente também está carregando fardos que a gente não precisaria estar carregando. E aí é por isso que a vida está tão pesada e ela não anda. Inclusive hoje, no estudo bíblico lá da UNA, que a gente tem toda segunda-feira, a Kelly falou muito sobre esses fardos que a gente está carregando e que a gente não deveria carregar, que a gente não precisava carregar. E é um assunto que conecta muito com esse assunto que a gente está falando aqui hoje, porque muitas vezes tu está justamente carregando fardos aí que não são teus e o que tu deveria estar carregando, que é tornar a tua vida muito mais leve, porque é teu, tu não está. E essas perguntas vão te acordar para isso. E aí tu percebe que exatamente essas respostas aí, que provavelmente tu deu, são coisas que estão totalmente ausentes na tua vida. E elas não estão ocupando o que deveria, o espaço que deveria, que é a maior parte do teu tempo, porque é o que importa para ti. E aí a gente continua aqui. E a próxima pergunta que eu te trago é o que hoje consome a tua energia, mas não aparece nessas respostas. O que hoje mais consome a tua energia? Das 3 primeiras perguntas ali que eu te fiz, nem aparece nas respostas. Quando a gente faz essa reflexão, a gente já encontra aqui a resposta de que essas coisas que estão ocupando o meu tempo hoje talvez nem precisariam estar aqui. Ou eu tenho que diminuir o tempo que eu invisto nelas e colocar aquelas lá do início das 3 primeiras perguntas como prioridade. E o que você vive empurrando? Como se tivesse todo o tempo do mundo. O que tu gostaria de fazer? E tu tá empurrando todos os dias. Ah, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, quando tal coisa acontecer eu faço. Como se tu tivesse todo o tempo do mundo. E tu tá adiando, tá empurrando com a barriga. Como se esse todo o tempo do mundo existisse. E aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser algo que tu queira fazer na tua vida pessoal, na tua vida profissional, nos seus relacionamentos, eu não sei, mas tu sabe. A primeira coisa que veio aí na tua cabeça.
O que tu vive hoje empurrando, como se tu tivesse todo o tempo do mundo e fica sempre deixando aí para depois. Às vezes a gente chama de rotina, o que na verdade é ausência na nossa própria vida. E é por isso que a gente se sente muitas vezes perdida, sente que a vida não tem sentido, porque justamente o que faria sentido, o que é importante para ti, não está acontecendo. Tu tá deixando para depois, tu tá deixando de lado, tá lá dentro de uma gaveta esquecido. E se você estivesse vivendo o pior ano da sua vida, quem você chamaria para orar com você? Quem é a pessoa que estaria disposta para fazer isso? Sabe aquele pior momento? Tu pensa assim, eu preciso de alguém para orar aqui comigo. Quem tu chamaria? Quem é essa pessoa? E será que tu tá dando importância e atenção a essa pessoa hoje? O quanto ela tá presente na tua vida? Porque às vezes a gente está dando atenção e fazendo coisas para várias outras pessoas que nesse momento tu nem poderia contar. E essa pessoa que tu sabe que tu poderia contar no pior momento, tu não tá nem tendo contato com ela. Se tu tivesse no pior ano da tua vida, pior dia da tua vida, pior momento da tua vida, quem você chamaria para orar com você? Existe essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem é que ia te ouvir sem te corrigir, sem te julgar? Quem é que ia te acolher sem tentar te corrigir? Quem? Quem é essa pessoa? Talvez tu nunca tenha parado para pensar nisso, né? E essas respostas, elas mostram o nível de intimidade emocional que existe aí na tua vida hoje. Talvez tu não tenha essa pessoa, talvez tu tenha e nem tenha te dado conta no valor que isso tem. E aí tu lembra dessa pessoa que é a primeira que veio na tua cabeça e observa que talvez, será que tu tá cultivando esses vínculos ou tu tá aí só sobrevivendo na tua vida entre tarefas, entre fazer, 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 fazer e passando por cima de tudo isso, né? E a outra pergunta é: você se permite receber apoio ou tá sempre tentando dar conta de tudo sozinho? Quando tu precisa, tu busca apoio, tu aceita receber apoio, ou tu fica aí nessa casca grossa de eu dou conta, eu não preciso de ninguém. E você tem sido esse lugar seguro para alguém? Você também é essa pessoa que se lá no mundo dela, no ano dela, no momento dela, ela estiver passando pela pior fase, é tu que ela chamaria para ser esse apoio, para orar com ela, para conversar? Tu também é essa pessoa para alguém? Para quem será que tu é essa pessoa? Quem é que tem esse sentimento por ti de em ti eu posso confiar? Se eu precisar de apoio, se eu precisar de uma oração, de uma palavra, é tu que ela vai chamar. Tu é essa pessoa para alguém? A nossa vida, gente, quando a gente tenta fazer tudo sozinha, resolver tudo sozinha, e sim, a gente tem a responsabilidade de fazer a nossa vida andar sozinha.
Mas a gente não pode pensar que não precisa das pessoas, porque a gente precisa das pessoas. Não viemos nesse mundo para sermos sozinhos. E o quanto é importante valorizar isso, né? Que a gente pode contar e as pessoas que a gente sabe que podem contar com a gente também. Saber quem são essas pessoas, valorizar essas pessoas. E o que tu tem hoje aí na tua vida que um dia foi uma oração? Já parou pra pensar? Quanta coisa tu vive hoje que um dia tu queria muito viver, que tu pediu por isso, e que talvez hoje tu está vivendo e tu nem te dá conta para agradecer. Essa pergunta é tão simples e é tão forte, porque eu, perguntando aqui junto com vocês, lembro de várias coisas, que hoje é a minha realidade, que um dia eu pedia muito como se fosse algo muito distante. E hoje acaba sendo algo tão normal que a gente até esquece de agradecer. O que tu normalizou, mas que um dia foi um sonho? Que hoje parece tão normal, tão simples, que acontece aí naturalmente na tua vida, mas um dia tu orou pedindo por isso. Será que tu está agradecendo, valorizando e entendendo isso como algo que tu recebeu, que tu queria, que tu pediu, que tu orou por isso? Qual é a parte da tua vida que tu tá vivendo aí como obrigação? E talvez um dia até foi um desejo teu. Sabe aquela coisa que tu desejou muito? Tu desejou muito, tu pediu, tu orou. Hoje tu tem aí na tua vida, tu realizou. E talvez ao invés de tu estar agradecendo e entendendo que é algo que tu queria muito e tu recebeu, tu tá reclamando. Vou dar um exemplo. Às vezes tu queria muito chegar em um lugar, um cargo, um, um reconhecimento, um resultado. E era o teu sonho. E tu pedia muito e tu orou por isso. E hoje tu tem isso. E tu nem lembrou de agradecer porque virou algo normal, aconteceu, foi acontecendo, se tornou aí natural na tua vida. Mas porque isso talvez te exija aí algumas obrigações, algumas responsabilidades, tu até reclama. Tu até vê isso como uma obrigação, como um peso, sem lembrar que um dia tu pediu por isso. Às vezes é um trabalho, às vezes é um cargo, às vezes é um resultado, às vezes é até um filho, sabe? Teu sonho, por exemplo, era ter um filho, e hoje tu tem. E aí tu reclama o tempo todo. Tu sente aquilo ali como um peso, como uma obrigação, como sendo algo demais pra ti. Eu sei que essas perguntas são um pouco doídas de olhar e responder, mas elas são tão importantes. Valoriza essas perguntas. Valoriza as respostas que estão vindo aí para ti. E faz aí um raio-x da tua vida. E separa o que importa do que não importa. O que tu pode eliminar da tua vida. O que tu precisa incluir que faz parte que tu tá deixando de lado. O que tu pode diminuir o tempo e a energia que tu investe. E o que tu precisa colocar mais energia e investir mais tempo. Porque, de novo, às vezes o que tá fazendo tu se sentir perdida, não ver sentido na tua vida, é exatamente o que essas respostas estão te trazendo aqui hoje. Quando a gente para de reconhecer tudo isso que eu falei aqui, a gente começa a se afastar da nossa própria vida. E é por isso que a gente se sente perdida, sozinha, incompleta, parece que tem um buraco, né? E aí tu te sente desconectada de ti mesmo. E aí, continuando no mesmo gancho dessa pergunta, você está presente nas tuas próprias conquistas? Aquilo que tu queria tanto,
que hoje tu tem, que se transformou normal, natural aí na tua vida. Tu tá presente, tu tá vendo isso como uma conquista, como algo que tu queria e tu conseguiu realizar, conquistar? Ou será que tu vive tentando chegar em algum lugar, no próximo lugar, né? E esquecendo de viver onde tu já está, sabe? A gente tem muito isso de buscar muito um lugar, buscar muito um resultado, conquistar e não validar, não comemorar aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente queria tanto, que a gente orou, que a gente pediu e invalidar, não valorizar o quanto isso era importante para nós. É como se no momento que a gente conquista perdesse o valor. E aí tu começa a buscar outra coisa e ignora, esquece aquilo ali que tu já está vivendo, que tu queria tanto. E é justamente por isso que muitas pessoas têm aquela sensação de que não são felizes. Primeiro que a felicidade não está nas conquistas, né, gente? Ela precisa estar no caminho. E ser feliz não significa estar tudo bem o tempo todo. Não. Ser feliz, tu pode ser uma pessoa feliz e estar triste. Tu pode ser uma pessoa feliz e estar alegre. Ser feliz é ser, não é estar. Então, ser feliz nessa jornada. Ser feliz inclui todas as respostas que eu tô, das perguntas que eu tô te trazendo aqui hoje. A resposta, a receita de ser feliz, de ter uma vida feliz, preenchida, tá em todas as respostas que tu tá te dando aqui hoje com essas perguntas que eu te trago. E é por isso que dói, né? Incomoda. Porque tu percebe o quanto tu tá deixando coisas tão importantes de lado. E essa questão de desvalorizar, de não validar a vida, as coisas que acontecem, as coisas que tu conquistou, gera pressa de realizar mais, de conquistar mais. E aí tu não aproveita. Aí tu te compara, aí tu sente esse vazio que eu mencionei. Porque tu não tá valorizando o que tu queria tanto e hoje tu tem. E o que que tu vem adiando hoje por medo de se expor? O que que tu sabe que tu precisava fazer e por que tu tem esse medo de se expor, de aparecer, de ser julgado de alguma forma? Tu evita. Às vezes é a única coisa que tu precisava fazer para ter aquele resultado que tu quer. Mas tu ficar adiando por medo. Medo de se expor, medo de ser julgada. E com essa resposta aí, tu vai responder a próxima. Que decisão tu sabe que tu precisa tomar? Só que tu fica adiando, deixando para depois. Sabe aquela coisa que tu precisa resolver para ontem na tua vida? E tu tá empurrando com a barriga, deixando para depois. Qual é a decisão que tu precisa tomar? E tu tá adiando. E para fechar essas duas perguntas, essa terceira vem para te entrar mais uma camadinha aí de profundidade nesse assunto. O que que tu perde cada vez que tu escolhe esperar mais um pouco? O que que tu perde cada vez que tu escolhe esperar mais um pouco? Todos os dias tu acorda, tu sabe que tu precisa resolver algo, decidir algo, fazer algo. E aí tu escolhe esperar mais um pouco. O que que tu está perdendo quando tu faz essa escolha de esperar e não fazer o que precisa ser feito? Toda escolha que a gente adia
Na verdade, é uma escolha que a gente está fazendo. Toda decisão que a gente adia também é uma decisão que a gente está tomando. É a escolha, é a decisão de permanecer tudo como está. Então, às vezes a gente pensa assim, eu não estou decidindo. Não, tu está decidindo. Porque quando tu não decide, tu está decidindo por permanecer. Quando tu não escolhe, tu está escolhendo permanecer. E às vezes tu não te deu conta que permanecer é muito mais difícil do que arriscar. Porque às vezes se tu arriscar, tu não vai perder nada, porque se a situação já tá muito ruim, tu nem tem nada a perder. Pior que tá, às vezes não vai ficar. Só que enquanto tu não decidir, não escolher, não fazer o que tu precisa fazer, a situação vai continuar igual ou, e geralmente é o que acontece, piorando. Porque as coisas não melhoram sem a gente mudar, sem a gente fazer nada. Elas pioram. Elas ficam cada vez mais difíceis, mais pesadas. E agora a gente vai mais profundamente ainda. O que tu está aí protegendo quando tu adia? O que tu está protegendo? Do que tu está te protegendo? Quando tu adia essa escolha, essa decisão, esse fazer algo e não estar fazendo. Do que tu está te protegendo, ou quem tu está protegendo, ou o que tu está protegendo. Que versão tua, talvez, tu está protegendo quando tu adia. E qual é a versão tua que só continua viva justamente porque tu não escolhe, não decide, não faz o que tu precisa fazer, decidir, escolher. Qual é a versão tua que continua viva aí? Que talvez é uma versão que não é mais a versão que tu gostaria de viver hoje, mas que de alguma forma tu não tá conseguindo desapegar. Às vezes não sempre, né? Quando a gente precisa crescer, evoluir, expandir, ir para um outro lugar, para um outro resultado, para um outro degrau, a gente precisa assumir uma nova versão. A versão que vai sustentar esse resultado, esse novo degrau. E é justamente nesse transformar aí, na divisão entre a versão que tu é e a versão que tu quer te tornar, que tu trava. Porque tu quer esse resultado, mas tu não quer desapegar dessa versão. E aí não tem como. Porque essa versão que tu é hoje não vai conseguir sustentar essa que tu quer viver. E aí a única forma de tu assumir essa nova versão é desapegando dela. E aí às vezes tu tá ali em cima do muro. Não quero perder o que eu já tenho, mas eu quero ser algo maior. E é por isso que tu fica aí travada. E aí quando tu fica nesse lugar, o que acontece? Tu não decide, tu não escolhe e tu não faz. Porque tu quer tudo, e por querer tudo, tu fica sem nada. Entendem a importância de arriscar? De deixar algumas coisas para trás e focar no que mais importa, colocar ali toda a tua força, as tuas escolhas, as tuas decisões, as tuas ações. E é desafiador. Só que vale muito a pena. Só que tu não vai conseguir mensurar, sentir e nem estar nesse lugar enquanto tu tiver esse medo de se expor, de arriscar, de dar esse passo um pouco maior, de pisar no desconhecido, né? De passar pela mudança, pela transformação, de pisar no novo.
E aí, com essas respostas, quem tu deixa de se tornar quando tu escolhe não agir, não decidir, não escolher? Quem tu permanece sendo? Quem tu deixa de se tornar? Muitas vezes, esse preço de não escolher, de não decidir, de não fazer, parece menor, parece mais fácil, né? Só que com o tempo vai ficando mais caro. E eu digo que a conta sempre chega, né? Porque o tempo ele vai cobrar. Vai chegar um momento da tua vida ali que tu vai te dar conta de que todo esse tempo que tu esperou, que tu adiou, que tu empurrou com a barriga, como a gente fala, né? Ele vai se tornando muito caro. E a conta vai chegar em algum momento. Ou por tu perceber que tu perdeu o tempo de muitas coisas, talvez por perceber que tu perdeu a oportunidade, talvez pelo próprio tempo que tu perdeu e não tem como tu recuperar. Porque o tempo não volta, né, gente? Algumas oportunidades também não voltam. E a vida que tu perdeu também não volta. E às vezes esse preço, essa conta que chega, às vezes ela vem até em forma de uma doença, por exemplo, de um sintoma no teu corpo. E acontece muito. Então, quando eu trago todas essas perguntas para te olhar para dentro, fazer esse raio-x, é para muitas vezes evitar lá no futuro até uma doença. Porque essas decisões que a gente não toma, tudo que a gente mais quer que a gente adia, as escolhas que a gente não faz, as ações que a gente não coloca em prática, em algum momento da tua vida a conta vai chegar. E muitas vezes ela vem sim, em formato de sintomas aí no teu corpo. E, gente, todas essas perguntas que eu trouxe aqui hoje, elas não existem para gerar culpa. Elas não são para te se sentir culpada. Elas são para te voltar a estar presente aí na tua vida. Elas não são para gerar culpa, elas são para gerar presença. São para te acordar mesmo, acordar para a vida. Quando tu tá presente na tua própria vida, tu começa a fazer escolhas. Essas escolhas mudam a direção. E quando a direção muda, a vida também muda. Os resultados, tu começa a se sentir muito melhor e se torna feliz. Então tu não vai ter momentos felizes. Tu vai ser uma pessoa feliz com momentos alegres e momentos tristes, porque isso faz parte da vida, né? É a vida acontecendo. Só que quando tu olha para tudo isso e tu responde com verdade, com sinceridade, a tua vida começa a se alinhar. E tu te reencontra com essa parte tua que tu sente que tá perdida. Muita gente vai sair aqui dessa live hoje e vai seguir sozinha. Talvez vai ignorar essas respostas. Outras vão perceber o quanto essas respostas são importantes, o quanto seguir acompanhada das pessoas que importam, ou das pessoas que podem te ajudar, muda tudo. Tem fases da nossa vida que elas pedem mais do que força. Força às vezes não é suficiente. Essas fases exigem presença para conseguir sustentar, para conseguir
seguir. Tem fases que pedem direção. Talvez tu esteja nessa fase em que força não está resolvendo, mas tu precisa de uma direção, tu precisa de presença, estar presente aí na tua própria vida, olhando para o que realmente importa, encarando as verdades, resolvendo o que precisa resolver, decidindo, escolhendo, fazendo o que precisa ser feito. Hoje cedo, acho que foi ontem, mas hoje que eu li, uma seguidora me mandou lá no direct, que ela acabou de conhecer aqui o meu perfil, e ela colocou assim, ó: eu sou tão perdida e vazia, eu me perdi de mim mesma. E essa fala dela é uma fala que eu ouço muito. E eu sei exatamente como é se sentir assim, porque eu já me senti assim. Eu estou tão perdida e vazia, eu me perdi de mim mesma. Talvez tu esteja exatamente hoje te sentindo assim como ela. Perdida, vazia. Se perdeu de ti mesma. E as respostas de todas as perguntas que a gente trocou aqui hoje, elas fazem tu voltar para ti, voltar para tua vida. Fazem com que tu não se sinta mais tão perdida. Com que tu não se sinta mais tão vazia, porque tu passa a te preencher. Se tu te perdeu de ti mesmo, as respostas de todas essas perguntas vão fazer tu começar a se encontrar de novo. Essa sensação de estar sozinha é porque tu mesma não está presente aí na tua vida. E às vezes tu pensa que tu precisaria de alguém. A gente precisa das pessoas, a gente precisa às vezes de alguém até para nos mostrar a direção, nos mostrar um caminho, até conseguir olhar melhor para essas respostas de todas essas perguntas que eu fiz aqui. Mas se tu não parar consciente para olhar para essas respostas e decidir, não, eu vou olhar para essas perguntas aqui, eu vou responder com honestidade e eu vou sair desse lugar que eu tô, de solidão, de me sentir perdida, de me sentir vazia. E se eu não conseguir sozinha, eu vou buscar a ajuda de alguém, mas não vou mais ficar nesse lugar. Se tu continuar vivendo exatamente como está, aonde que a tua vida vai te levar? Essa é a última pergunta. Se você continuar vivendo exatamente a vida como está hoje, aonde que essa vida te leva? Continuando tudo como está hoje, daqui a um ano, onde que tu vai estar? Daqui a 5 anos, aonde que tu vai estar? E se tu for fiel a todas as respostas que tu deu aqui, o que que muda? Gente, essa live de hoje, como eu falei lá no início para vocês, ela não veio para te ensinar nada, mas ela veio para olhar para ti. Elas vieram para te fazer um raio-x aí na tua vida e entender como é que tá hoje. E eu te aconselho que tu reveja essa live, ela vai ficar salva. Que tu anote num papel, vai pausando a live, anota cada pergunta dessas no papel e coloca a resposta do lado. De tempos em tempos, volta nessas perguntas e atualiza. Porque conforme a tua vida for acontecendo, for mudando, as respostas também vão mudar. E tu precisa estar presente na tua vida sempre. Mas começa hoje. Assiste de novo, anota as perguntas e responde cada uma delas de coração. As respostas que tu vai ter em cada pergunta, elas são um convite para a vida que te espera.
para a vida que tu quer viver. E que tu quer tanto, mas ao mesmo tempo tu está fugindo, adiando. Só que enquanto tu foge, enquanto adia, o tempo tá passando. E talvez não dê tempo se tu não começar hoje. Certo? Essa live é muito reflexiva para mim e para vocês também. E não pensem vocês que eu também não estou respondendo todas as perguntas aqui para mim. E sim, é bem desconfortável. Só que é muito necessário. Quem tá entrando agora, a live vai ficar salva. Assiste e responde todas essas perguntas. É um raio-x da tua vida hoje. É um raio-x para ti mudar totalmente a tua vida. E olhar para ti com verdade, parar de andar no automático, parar de se sentir vazia, perdida, desconectada e distante de ti mesma. As perguntas que eu trouxe aqui hoje é para ti voltar para tua vida, voltar para ti e assumir uma postura diferente, para ter os resultados que tu quer e viver a vida que tu merece, não a vida que dá. Chega de empurrar com a barriga, adiar, porque talvez o amanhã não aconteça. A gente não tem mais um dia todos os dias, é menos um dia todos os dias. E o amanhã não é garantia nenhuma. E para que a gente não se arrependa do hoje, a gente precisa olhar para o que realmente importa. Talvez nas respostas tu vai identificar que tudo que mais importa não está presente na tua vida. E é por isso que tu se sente perdida, vazia, sozinha e totalmente desconectada. De coração, aproveitem o conteúdo dessa live, revejam, compartilhem com pessoas que vocês sentem que precisam desse conteúdo. E depois de vocês responderem, vai lá no meu direct, me chama lá e me conta as percepções que tu teve. E o que tu vai fazer a partir de hoje para mudar isso? Eu vou amar receber aí os relatos de vocês. E poder de alguma forma contribuir ainda mais com o que vocês me trouxerem lá, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, reassistam, respondam e compartilhem com mais pessoas, porque esse conteúdo não pode ficar aqui só pra gente. A gente precisa de mais pessoas para olhar para si. Eu acredito que o mundo fica muito melhor quando as pessoas estão bem, felizes e inteiras. Quando a gente está inteira, a gente pode transbordar na vida de outras pessoas. E é exatamente para isso que a gente está aqui. Ninguém de nós veio para andar sozinhas. A gente está aqui para se ajudar, para seguir juntas, né? E as lives aqui vêm com esse intuito. A de hoje, muito mais. E eu trouxe essa live porque semana passada eu ouvi algumas histórias de pessoas que não estão mais aqui, que se foram, cheia de coisas para viver, de planos, e que por algum motivo não tiveram mais tempo. A gente tá aqui, a gente tem essa oportunidade de quando chegar esse dia de partir, a gente olhar para trás e pensar assim: nossa, vou em paz, porque eu fiz tudo que eu queria, eu vivi a vida que eu queria viver, eu honrei as minhas vontades. Ou a gente pode ignorar tudo isso e chegar lá no último dia arrependido de não ter vivido o que a gente queria viver. E aí perceber que não dá mais tempo. Então foi um conteúdo que mexeu muito comigo. Não só comigo, de olhar para minha vida e avaliar tudo isso, mas de compartilhar com vocês também. Porque talvez a gente está aí no automático, vivendo por viver, fazendo por fazer e ignorando o que mais importa. E a gente não pode mais viver assim.
Porque quando esse dia chegar, não dá mais tempo de corrigir. Então, enquanto há tempo, vamos corrigir e vamos viver. Então, quando for a nossa hora, a gente vai. Mas enquanto a gente está aqui, a gente precisa viver. Não faz sentido a gente ficar aqui sobrevivendo. A gente tem muitas pessoas que têm inclusive medo da morte, né? Só que a gente tem que ter medo é de estar viva sem estar vivendo. Isso é muito mais assustador. E tem muita gente sobrevivendo. Está aqui, mas não está vivendo, já sente como se estivesse morta por dentro. E tu não precisa mais viver assim. Essa live de hoje é para te acordar, para te trazer para tua vida. E eu espero que tu aproveite essa oportunidade. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Amanhã a gente está juntos aqui de novo.